Bom dia, pessoal. Quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vamos começando, até para respeitar aí o pessoal que entrou no horário. Conforme o pessoal for entrando, vai pegando o tema. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer aí a disponibilidade e oportunidade de troca de conhecimento. É, Fazer primeiro uma breve apresentação para quem está entrando aí e não me conhece. Eu sou o Rafael Merici, sou arquiteto de soluções e sócio aqui na Arquintec. E falando um pouco sobre o evento, teremos aí então o nosso evento um tema bem profundo aí em Active Directory, porém antes de tudo em segurança. E falar um pouco sobre como vai ser a dinâmica, né, do evento. A gente vai ter a guia de perguntas e respostas, pessoal, aberta durante toda a apresentação. Porém, a gente vai dedicar um tempo para a resposta disso apenas no final. Mas fiquem à vontade para estar fazendo perguntas, o que surge de dúvidas, podem ir enviando. Eu vou ficar aqui como moderador, então o que chegar de dúvida aqui pertinente para o nosso evento, eu vou encaminhar aqui, vou aprovar para todos terem ciência. Vamos responder no final. Se a gente tiver um volume muito grande de perguntas, como nos outros eventos, a gente vai responder elas, porém a gente responde pós-evento, tá? Até para não tomar muito tempo aí no final, mas se a gente tiver tempo ali no final, vamos respondendo aí conforme a demanda. Durante a apresentação, em alguns slides, a gente também vai ter alguns QR Codes apontando para as redes sociais aí dos apresentadores e também no final das redes da Arkin. Se não conseguirem pegar durante a apresentação, não tem problema. Também após o evento, a gente vai encaminhar a apresentação para todos que participaram, então vocês vão ter visibilidade disso com calma, tá? Acho que são esses recados que eu tenho para passar, pessoal. E vou passar aí a palavra, acho que para a gente conversar sobre Active Directory, nada melhor do que falar com o Léo aí, que tem uma experiência, uma teoria, uma bagagem prática enorme nesse tema. Então vou estar direcionando e passando a palavra aí para o Léo, que vai dar continuidade na apresentação. Desejo aí um bom evento a todos, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos. Rafael, primeiro, obrigado pela introdução e obrigado a todo mundo pela presença. Espero que a gente consiga agregar valor, né, no dia a dia de vocês e agregar conhecimento sobre a segurança do Active Directory. E espero que a solução que a gente vai mostrar em seguida também faça sentido, né? Então, vou falar um pouco de mim. Eu sou um dos fundadores da Arquintec, né? Eu atuo como prestador de serviço de infraestrutura de TI há mais de 30 anos, né? Tenho atuação com Active Directory desde que a solução foi criada, né? Primeira implantação em produção ali no final dos anos 2000, várias migrações de NT4 para AD, né? Ou seja, para Windows 2000 para Windows 2003, e participei de grandes projetos, né? Tanto aqui na região de Joinville, onde a Arquintec está inserida, quanto projetos pelo país, projetos internacionais de grande relevância, né? Acumulei algumas certificações ao longo da minha história, né? Incluindo MCSE com foco em segurança para o Windows Server 2003, e fui mantendo essa certificação atualizada até os dias de hoje com o Windows Server Hybrid Core. Hoje eu atuo como diretor comercial da Arquintec, mas como bom nerd, bom técnico, eu não consigo tirar o foco, tirar o olhar para a área técnica. A Arquintec, ela é uma empresa de prestação de serviço em infraestrutura de TI. Ela nasceu para gerar eficiência através de gestão e tecnologia. Então, além de termos ótimos profissionais focados em tecnologia, temos ótimos profissionais na área de gestão de tecnologia. Somos parceiros Microsoft desde a nossa fundação e atuamos com as
diversas tecnologias Microsoft On-Premises para infraestrutura, vinculadas ao Windows Server, System Center, e todo o ambiente de nuvem hoje, né? Microsoft 365, Entra ID, Intune, Azure para infraestrutura de ambientes, parte de FinOps, licenciamento de software. Então, a gente tem uma abrangência bem grande dentro do universo Microsoft e alguns fabricantes que são complementares, que eventualmente a gente pode conversar mais adiante. Então, parar de me apresentar e vamos passar para o que importa, que é falar da segurança do ambiente Active Directory. Então, primeiro, acho que vale, né, trazer essa definição breve aqui, breve, porque eu acho que as pessoas que entraram aqui já têm um contato, entendem a importância do Active Directory para empresas, né? Mas é sempre importante relembrar que o Active Directory ele é a base de toda a identidade de uma corporação, né? Hoje, a grande maioria, mais de 90% das grandes empresas usam o Active Directory como a base de identidade corporativa. Ele é realmente um diretório de ativos, como o nome diz, mas ele é o que faz toda a integração de autenticação com sistemas críticos, né? E aí entra o próprio Microsoft 365, né, com o Entra ID, o ambiente Workspace da Google, por que não? Também integra com o ambiente Active Directory, é muito comum as empresas estarem integradas. Ambientes SAP, VPNs, é bem comum integrarem com Active Directory ou com Entra ID, que está integrado com Active Directory. Ambiente Citrix, as mais diversas plataformas de gestão empresarial acabam autenticando no Active Directory. Controle de acesso à rede, com acesso à rede Wi-Fi, acesso à rede cabeada. Então, acaba tendo uma responsabilidade muito grande. E com isso, o Active Directory é quem faz o controle dos privilégios, né? Quem pode acessar o quê. Ele faz a diferenciação entre quem é um administrador do ambiente e quem só pode abrir uma planilha do Excel, né? Então, ele passa a ser um ponto unificado de controle de acesso, né? E aí é aqui que entra toda a importância de olhar para o Active Directory com um foco de segurança, né? Porque uma mudança errada ou uma configuração incorreta, mesmo que feita 10 anos atrás, ela impacta a segurança da empresa inteira, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Por que a gente precisa olhar? O Active Directory funciona há anos, mas acumulou risco ao longo deles. O que isso quer dizer? Active Directory é uma plataforma que ela é muito resiliente. A Microsoft foi muito competente em desenhar um sistema de diretórios que ele muito raramente dá falha, ele é todo redundante, ele distribui o serviço entre vários controladores de domínio diferentes, ele trabalha com normal, ele atende os usuários, bem configurado, ele atende os usuários mesmo com boa parte do ambiente em falha, né? Ele não sai do ar. É um ambiente bastante resistente e resiliente. Isso faz com que as empresas nem sempre olhem para ele com a devida atenção, né? Ele está lá, funciona, né? E eu às vezes até esqueço dele, né? Mas ele passa anos sendo atualizado. Atravessou várias versões do Windows. Então, vamos lá, vamos supor que o meu AD nasceu lá com o Windows Server 2003. Naquele momento, o Windows Server 2003 ele foi desenhado para entregar um Active Directory seguro, já com a configuração original, saía da caixa com uma segurança adequada para 2003. Hoje, 2026, aquela segurança que a gente tinha não vale mais. Então, os protocolos não mudaram, né? Então, os protocolos daquela época, hoje eles são protocolos de alto risco, eles são protocolos vulneráveis. Então, eu preciso olhar e desativar os protocolos antigos, mesmo que eu esteja usando hoje o Windows Server 2025, com o nível funcional da floresta já no Windows Server 2025. Se o meu Active Directory vem sendo atualizado, ele manteve funcionalidades em modo de compatibilidade lá com quando ele da época que ele foi criado, lá da versão do Windows que foi usada para criar o meu domínio e minha floresta. Outro ponto que acontece ao longo dos anos é a perda de gestão, né? É muito comum serem criadas políticas, são criados grupos de acesso, são criadas diversas delegações e as equipes de gestão mudam, a documentação nem sempre foi adequada e pode ter ficado aí alguma herança nesse ambiente que gera um risco de segurança.
né? Daqui a pouquinho a gente vai ter alguns exemplos disso. Mas, por exemplo, pode ter instalado um software lá em 2010, 2011, e o instalador desse software, ele tinha a opção, rodava lá por baixo a criação de uma identidade vinculada à conta do administrador que rodou a instalação do software. Criou isso lá na Active Directory. Dependendo de como isso foi criado, isso é uma vulnerabilidade hoje, que permite que uma conta de usuário comum, ou até mesmo um usuário convidado, um usuário anônimo, se torne administrador através daquele usuário que rodou a instalação daquele software. Então, se esse tipo de revisão, esse tipo de acompanhamento, ele nunca foi feito no ambiente, significa que tu tem uma dívida técnica ali, invisível, né, que cria uma superfície de ataque enorme e que, às vezes, tu não faz nem ideia de que esse risco está ali. Bom, quem tem executado bastante essa avaliação dos clientes é o ADA. Então, eu vou pedir para ele trazer aqui alguns exemplos de algumas vulnerabilidades que ele tem visto, né, comumente nos clientes, vulnerabilidades críticas, e que acho que a ideia aqui é compartilhar o conhecimento, né, para que vocês possam já olhar para o ambiente de vocês e, de repente, até identificar se alguma dessas vulnerabilidades já está por lá. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Ado, sou sócio e arquiteto de soluções aqui da Arquintec. Tenho mais aí de 14 anos de experiência na parte da tecnologia da informação. Tem mais um descritivo sobre a minha carreira profissional aí. Mas já partindo ao ponto, que é o que é interessante que vocês querem saber, a gente tem rodado bastante esse assessment em diversas empresas e a gente notou um padrão muito grande que a maioria das empresas vem com um nível 1 de vulnerabilidades. E dentre elas estão vulnerabilidades muito perigosas, como por exemplo a do protocolos legados. NTLM-V1, protocolo LM, SMB-V1 e outros protocolos aí que também não estão listados, mas esses itens são quase que padrão aparecer nos relatórios. São protocolos antigos e facilmente quebráveis que as pessoas acabam mantendo por compatibilidade ou às vezes esquecem que são ativos no ambiente. E isso pode ser explorado por um atacante em determinada ataque à empresa. Ou até mesmo arquivos em GPO, aqueles famosos scripts de logon, hoje já não é utilizado tanto, mas ainda você pode ter algum script legado, algum script que fez para teste, e ele está lá e pode ser modificado por um grupo everyone, que um atacante pode usar esse grupo, alterar esses arquivos, ou alterar a própria GPO mesmo, esperando um domain admin conectar no ambiente e pronto. Já está em um risco para o seu ambiente também. Ou até mesmo excesso de administradores. Isso a gente não fala só de domain admins, enterprise admins, a gente fala de toda a gama de grupos built-ins do Active Directory. Isso envolve diversos grupos também. Aparece muito nos nossos assessments usuários habilitados, usuários antigos, terceiros que já saíram da empresa, mas estão com às vezes, o objeto do usuário ainda lá naquele grupo. E outro ponto também muito importante, muito perigoso, são os templates da unidade certificadora do AD, a ADCS. Esses templates, geralmente a gente sobe por algum motivo muito específico e acaba esquecendo de gerenciar esses templates no futuro. Fica permissões excessivas dentro dos templates, as pessoas conseguem gerar um certificado com autoridade para conseguir fazer um bypass e se tornar um usuário administrativo dentro do ambiente. Sim, isso é possível, isso já aconteceu e é um risco real que os ambientes têm hoje. Então tem que ter muito cuidado e tem que ter uma gerência muito forte em cima disso. E por último, mas também não menos importante, a questão de duplicidade de UPN e SPN. Também está um problema estrutural aqui quando o domínio não consegue garantir a unicidade do UPN e SPN. Isso também é analisado dentro do nosso assessment e é mostrado esses riscos e onde eles podem ser explorados dentro do seu ambiente. Isso daqui são só algumas das vulnerabilidades, tá? De nível 1 mesmo, que são realmente perigosas e que a gente encontra bastante nos nossos assessments que a gente executa. Vou passar a palavra para o Léo novamente.
Bom, obrigado, Adam. Olhando para esses protocolos legados aqui, tem um aqui que me dá até um mal-estar de olhar, que é o LM, né? O LAN Manager. Esse é o protocolo que o Windows 95 usava para se autenticar no Active Directory. Lembra do Windows 95? Na verdade, ele é mais antigo que isso, né? Ele é usado no DOS e no Windows 3.11, Windows for Workgroups. O Windows 95 não tinha segurança nenhuma, desde que foi lançado, né? Completamente diferente do ambiente Active Directory, que foi lançado com padrão de segurança para a época. O Windows 95 já era inseguro naquela época. Então, se tu tem o LAN Manager ativo no teu ambiente ainda, vale a pena dar uma boa olhada pro teu AD, que deve ter bastante coisa lá para revisar. Mas voltando aqui, né? Então, a justificativa, né, de avaliar a segurança do ambiente Active Directory, né, que a gente chama ele de blast radius do ambiente, ele é o ponto que, se comprometido, ele se espalha pela TI inteira, né? Não importa o que seja, né? A gente não está falando de um servidor exclusivo, a gente não está falando de uma aplicação específica, a gente está falando da identidade de todo o ambiente. E aqui, quando eu falo todo o ambiente, é o ponto de que todos os controles de segurança, eles precisam ser questionados, porque eles podem não estar mais fazendo efeito, uma vez que o AD foi comprometido. E aqui o controle de segurança, ele se expande para as ferramentas de detecção e ação também, né? Pensa no teu XDR, né? Ali o teu antivírus, o teu anti-malware aplicado no teu ambiente, e o teu AD foi comprometido. Uma pessoa tomou, por exemplo, acesso de domain admins, ou ele conseguiu virar administrador de um servidor específico. Sendo administrador, ele consegue subir o privilégio dele para acesso do sistema operacional e consegue modificar, desativar, inutilizar o teu software de proteção instalado naquele servidor específico. Então veja que toda a tua camada de segurança perde o efeito, porque às vezes por um protocolo, por um SPN duplicado, por algo bem simples, até bobo, lá no teu ambiente de Active Directory. E aí, o que a gente entende por avaliação de segurança do AD, né? Acho que é importante deixar claro que é um diagnóstico técnico, ele é focado em riscos reais, né? Ele vai olhar, vai fazer uma fotografia do teu ambiente Active Directory, mostrando nível real de risco. Ele vai fazer uma classificação de maturidade do AD, então a gente faz uma classificação em 5 níveis de maturidade, sendo o nível 1 o mais baixo, o nível 5 o mais seguro. A gente entrega um relatório com possíveis formas de explorar as vulnerabilidades. Isso é baseado nas técnicas do Mitre, né? Então, existe a possibilidade de tu reproduzir, por exemplo, um passo a passo daqueles e mostrar que uma vulnerabilidade realmente é explorável, né? E um ponto que é bem interessante é o impacto das correções aplicadas no ambiente, porque tu aplicar uma segurança mais forte no ambiente Active Directory pode quebrar alguma funcionalidade que está usando por exemplo, aquele protocolo antigo, né? Então, falando nos protocolos, né? Eu falei do LAN Manager lá, se tu tiver um Windows 95 no ambiente e desativar o LAN Manager, o Windows 95 para de autenticar no AD. Mas agora, falando sério, acredito que ninguém mais tenha um Windows 95 ou DOS autenticando no AD. O SMB 1.0, por exemplo, ele foi usado durante muitos anos, né? Ele também nasceu lá nas épocas do Windows NT, era usado pelo Windows 95, mas ele durou mais tempo, né? E se tu tiver o Windows XP ou Windows Server 2003 no ambiente e desabilitar o SMB 1.0, essas máquinas param de aplicar GPO, param de aplicar políticas. Então, se eu desativar um NTLM, por exemplo, e tiver um Windows XP, ele para de autenticar no AD. Então, são pontos que precisam ser mapeados e o processo de correção, às vezes, ele vai por etapas. Ele pode envolver atualizar um sistema que depende dessa funcionalidade insegura primeiro, né? Então, é uma base técnica para decidir o que corrigir, quando e como, né? E eu acho que aqui é importante deixar claro, né, que não é um pentest. Ele não é uma avaliação de fora para dentro, uma tentativa de invasão.
Não, ele não causa impacto no ambiente, a gente coleta as configurações do Active Directory, avalia e entrega os relatórios, né? Ele é complementar a um pentest. Quem executa sempre o pentest no ambiente, continue fazendo, mas faça uma avaliação focada também no ambiente Active Directory como complemento. Então, o que a gente avalia, né? Eu acho que aqui eu já falei um pouco no slide anterior, ela não é intrusiva, ela não é invasiva, ela não cria carga, ela não cria impacto no ambiente, não cria risco de indisponibilidade, né? A gente usa uma ferramenta que faz uma análise automatizada, olha para mais de 500 pontos do Active Directory, a gente gera esse relatório, vai trazer para o nosso ambiente aqui, interno da Quentech, vai tratar, vai criar um relatório adicional feito pela nossa equipe, muito focado nos impactos, né? E, como eu comentei, o foco é realmente o que pode ser explorado, é um relatório técnico e prático de vulnerabilidade, né? Então a gente olha toda a estrutura do domínio, a parte de florestas, toda a parte de relações de confiança, olha todos os controladores de domínio e serviços críticos, olha todas as contas privilegiadas, e aqui não é só domain admin, só enterprise admin, aqui é toda conta que ela tem uma delegação que dá um privilégio fora do padrão para ela. Então, aquela conta que pode resetar a senha de outras contas também vai ser vista, mesmo que tenha sido uma delegação personalizada. E aqui, e essas delegações personalizadas, elas são bem perigosas, porque nem sempre elas disparam a proteção automática do AD, dependendo de como a delegação foi feita. E pode acontecer, por exemplo, de uma conta de atendimento de Service Desk resetar a senha do administrator, né? Então, esses passos eles têm que ser mapeados e eles são, sem uma ferramenta adequada, eles são um mapeamento muito difícil de ser feito, muito trabalhoso, né? Então, a ideia é trabalhar através de uma ferramenta para fazer isso de forma automática, uma forma bem profunda, né? Aqui, como a gente bateu bastante já nos outros slides, a gente olha os protocolos legados de configurações gerais inseguras do ambiente, né? Então, protocolo legado, dependendo do protocolo, né? Se tu tiver LAN Manager, já cai no nível de maturidade 1, né? O mais baixo, é um risco gravíssimo. Se tu tiver NTLM-V1 também, NTLM-V2 ele já vai para um nível mais acima, ele vai ser recomendado ser desativado, mas ele não é um protocolo tão crítico, né? Depois disso, o Adam comentou, né, que a gente olha as GPOs, né? Ele falou dos scripts chamados pelas GPOs, os scripts de logon que rodam no contexto dos usuários e os scripts de inicialização que rodam no contexto de sistema, né? Não é incomum, como o Adam comentou, esses scripts terem permissões que permitem que um outro usuário que não deveria modifique esse script. Então, um usuário modificar um script que é chamado na inicialização de todas as máquinas, até mesmo dos servidores, é um risco enorme, né? Porque ele pode botar o comando que ele quiser dentro daquele script, né? Além, falando nas GPOs, né, a permissão da própria GPO, não é incomum a gente ter GPOs que permitam a sua modificação por pessoas que não deveriam poder modificar uma GPO. Se essa GPO aplica num domain controller, a pessoa que modifica essa GPO ela pode se colocar como domain admin do ambiente. Se ela aplica em um servidor, ela pode se colocar como administradora daquele servidor. Se a GPO tem uma senha salva, isso era uma boa prática lá até o Windows 2008, se eu não me engano, ter mapeamentos, até tinha uma opção da GPO lá que ela gerava um hash de senha, né, para a senha não ficar em modo texto puro. Isso hoje não se usa mais. Todos esses hashes eles são facilmente quebráveis. Se tu tinha uma GPO com senha salva feita naquela época, ela está lá, gerando um risco de alguém descobrir a senha de um usuário, eventualmente até com privilégio administrativo, salvo dentro da GPO, né? Hoje, se tu tenta salvar uma senha na GPO, ela não deixa mais, ela não salva, né? Mas as que foram feitas lá no passado estão lá. E, por último, então, exposição a técnicas de ataque conhecidos, que é o que a gente comentou que a gente usa ali as tabelas do Mitre, né, combinadas com essas estruturas que a gente vai avaliar para mostrar riscos reais no ambiente. Então, a gente vai entregar para vocês, né, uma informação bastante útil, ela já vem focada na resolução de problema, na atuação. Então, ela vai trazer um nível de risco de maturidade, a lista priorizada de vulnerabilidades com evidências, né? Então, o que tem maior risco
vai aparecer primeiro no relatório. Então, a ideia é que você siga a ordem do relatório e, com isso, você já vai estar eliminando as vulnerabilidades mais críticas primeiro, né? Então, aumentar o nível de segurança o mais rápido possível. Esse é o objetivo. Depois disso entra o nosso relatório complementar, que é além da ferramenta, que eu já comentei, que a gente elabora aqui dentro, né? E o principal foco desse relatório é trazer o impacto das correções, né? O que pode parar de funcionar depois com a mitigação de um risco. E, de novo, focando aqui na priorização, né? Então, tem as seções ali de problemas que a ação é imediata, são riscos altíssimos, outros que você pode planejar com alguma calma, e os últimos são riscos que tu vai documentar para monitorar com ferramentas ou com logs, né? Se olhar aqui, tem esse modelo de risco, né, do exemplo. Isso aqui é uma das saídas da ferramenta, né? Então, ela classifica em cor, o que é mais crítico fica vermelho, né? O não tão crítico alaranjado, amarelo ou médio. O azul é bom olhar e o branco, então, não tem risco identificado. E aí é um relatório dinâmico em HTML, então tu vai, por exemplo, aquela opção ali na segunda coluna, a primeira opção ali, Accounts Takeover, né, debaixo de Privileged Accounts. Se tu abrir ali, ele vai mostrar quais são as contas que oferecem um risco de takeover, né, de serem assumidas por outro usuário que não tem privilégio. Então, tu vai navegando por esse relatório e vai tendo acesso direto ao que precisa ser visto, de fato. Então, aqui a gente tem, no exemplo agora, o relatório de maturidade que a ferramenta gera, né? Então, aqui a ideia é sempre ir trabalhando para atacar primeiro os riscos críticos, para eliminar os riscos vermelhos, e daí passa para o nível 2, depois passa para o nível 3. Nível 3 é um nível considerado bastante seguro, é o padrão de segurança do Active Directory para o Windows Server 2025. E depois disso, nível 4 e 5, a gente começa a ter ferramentas externas que auxiliam a auditoria, recuperação de desastre, monitoramento de modificações de configuração e por aí vai, né? Então, né, foco é avaliar, gerar documentação para que se possa aplicar as correções. Uma vez as correções aplicadas, reavalia-se e fica sempre num nível contínuo. O que é interessante desse nível de maturidade é que ele permite que o time de TI passe um acompanhamento com status para os gestores, né? Então, olha, aqui a gente estava com nível de maturidade 1, com uma quantidade específica de riscos críticos. Agora a gente, em meio ano, já subiu para o nível 2, a gente não tem mais nenhum risco extremamente crítico, agora a gente está trabalhando nos outros. Então, tu consegue mostrar a evolução e justificar investimento. Justificar investimentos em segurança no ambiente como um todo, que a gente sabe que nem sempre é fácil buscar isso com um diretor financeiro, por exemplo. Então, só uma recapitulação aqui do que você teria de benefício, né, fazendo uma avaliação como essa. Primeiro, entender que o controle, ou a documentação, ela passa a ser toda com base em dados reais, né? Então, é uma clareza sobre riscos, né? Tu vai passar a conhecer, tu vai ter uma documentação completa do teu ambiente, dos riscos do teu ambiente Active Directory. Tu vai ter uma priorização, né, onde aplicar os primeiros esforços de correção de segurança, onde é crítico, onde atuar imediatamente. Tu deixa de ter mudanças cegas em produção. Tu não está fazendo um simples hardening baseado num padrão, num modelo, mas sim tu está aplicando o hardening onde ele precisa ser aplicado primeiro, né? Então tu consegue um ganho grande de segurança no ambiente em pouco tempo, com ciência, né, com documentação real, né? Todas as vulnerabilidades, todas as recomendações geradas nesse relatório, elas têm pelo menos um artigo da Microsoft vinculado. Então, são correções, são aplicações de melhores práticas do fabricante. Nada que é tirado
de um terceiro, né? Ou de comunidade, ou de pessoas externas, mas sim saem de dentro da própria Microsoft. Né? E o relatório ele permite um alinhamento entre todos os times envolvidos na segurança desse ambiente. Né? As empresas têm equipes muitas vezes diferentes que tratam cada um desses temas, mas aqui a gente entende que a equipe de infraestrutura, de segurança e a equipe de gestão, elas têm que trabalhar juntas para mitigar esses riscos. E aqui a gente, então, traz um relatório claro, traz documentação, traz informação para que esse trabalho conjunto aconteça com mais facilidade. Então a gente tem um entendimento que é o seguinte: tem que olhar, tem que documentar antes que alguém faça isso por ti. Porque um Active Directory seguro, ele permite que um Active Directory seguro, ele permite que uma pessoa comprometa teu ambiente de uma forma que ela acesse computadores, instale agentes, gere documentação, gere conhecimento, saiba onde estão os teus dados sensíveis, saibam o que é importante para o teu negócio. Então, ela permite que a pessoa fique meses ou até mesmo anos no teu ambiente coletando informações. E às vezes ela pode nem tirar teu ambiente do ar e nem fazer nada disso. Ela pode simplesmente obter as informações e usar para benefício próprio. Ou ela pode entender onde vai doer mais e executar um ataque bem direcionado, com bastante precisão, bastante tempo para estudar e criar um impacto muito grande para o teu negócio, para a imagem da empresa no mercado e por aí vai. Né? Então, a avaliação ela não é para mostrar que o Active Directory está ruim. Mas sim, ela é para documentar e para que tu tenha conhecimento dos riscos de segurança do teu ambiente, para que tu possa fazer uma correção sem gerar impactos, uma correção planejada. Então, acho que esse é o recado, né, que eu tinha para passar. Espero que tenha contribuído, tenha dado ideias de melhoria, né? Nosso interesse realmente é ajudar vocês a subirem o nível de maturidade, subirem o nível de segurança das empresas de vocês. E vou devolver a palavra, então, para o Rafael, para a gente dar uma olhadinha aí nas perguntas e na continuidade. Pessoal, muito obrigado. Legal. Bom, obrigado, Léo, obrigado, Alan, aí pelas explicações, pela apresentação. E aí, pessoal, já selecionei algumas perguntas aqui que o pessoal enviou e que acho que são bem pertinentes aqui. Temos perguntas tanto técnicas quanto da solução em si. E vou trazer aqui agora para debate, tá, pessoal? Como eu tinha antes disso, né? Como eu tinha comentado com vocês, aqui no final nós temos as redes da Arquintec, porém depois a gente vai estar enviando essa apresentação para todos que participaram. Então não se apeguem a precisar acessar agora, que depois vocês vão ter esse material e conseguem fazer esse acesso com mais calma. Bom, a ideia agora é a gente trazer aqui para a mesa, pessoal, e discutir e conversar um pouco mais aí sobre essas questões que normalmente a dúvida de um pode dar insights aí, até responder algumas dúvidas de cunho geral. Então, vou trazer em ordem. Primeira pergunta do Fernando. Quando se tem um ambiente neste cenário, acredito que num cenário problemático, né? É possível ajustar as vulnerabilidades ou o fato de precisar criar ou o fato de precisar criar um ambiente novo em paralelo para depois matar o antigo, né? Então acho que a dúvida do Fernando é: identifiquei as vulnerabilidades, eu preciso criar um ambiente novo, corrigindo tudo isso em paralelo para depois matar o ambiente antigo? Fernando, cara, assim, uma avaliação em que tu está no controle, né, em que tu identificou os riscos e consegue mapear e trabalhar para corrigir, ela, assim, ela dificilmente vai sugerir que seja criado um ambiente novo, né? Até que o ambiente Active Directory, para ele ser migrado para um novo, é algo bastante trabalhoso, né? Então, nesse cenário, né, dificilmente tu vai ter que criar outro ambiente. O que geraria
uma recomendação de criar um ambiente novo ou de voltar um backup de uma posição conhecida do teu ambiente Active Directory, é um comprometimento de segurança, uma invasão. É uma detecção de que tem alguém lá dentro fazendo algo, ou que tu teve, por exemplo, um comprometimento por um ransomware. Aí, nesse caso, a gente realmente pode entender que, olha, não tem mais como confiar nesse ambiente como ele está. Mas o fato de gerar essa avaliação de segurança de forma proativa, iniciada pelo time de TI, em si não vai gerar um resultado te recomendando criar um ambiente novo. Né? O que a gente vai fazer, a gente vai documentar os pontos para que tu corrija o ambiente de produção. Esse é o objetivo desse trabalho. Legal. Agora uma dúvida, acho que é uma dúvida mais técnica que também acho que pertinente, acho que muita gente tem essa dúvida, do Gilmar. Léo, você acha que a Microsoft está direcionando as empresas para deixarem de utilizar o Active Directory on-premises e usarem cada vez mais serviços em nuvem, como Entra ID, Azure AD e Intune, com o objetivo de migrar totalmente para a nuvem e descontinuar o uso do Active Directory local? Essa pergunta ela é uma pergunta bem interessante. Eu acho que, em determinado momento, a Microsoft pensou que que isso ia acontecer. Lá, quando o Office 365 foi lançado, que o ambiente de autenticação em nuvem se chamava Azure AD. Né? Tu sincronizava o teu AD on-premise com Azure AD. E a Microsoft parou por muito tempo de criar funcionalidades no Active Directory on-premise. Né? Tanto que o nível funcional hoje, ele tinha parado no 2016, né? E saiu o Windows Server 2019, o máximo nível funcional que tu podia ter na floresta era 2016. Saiu o 22, era o 2016. Mas essa visão mudou. Eu acho que a Microsoft entendeu que o Active Directory ele segue como a central de autenticação, ele integra muita gente, ele traz funcionalidades de servidores que hoje tu não consegue usar com o Entra ID, né? Tanto que a Microsoft mudou o nome do Azure AD para Entra ID. Existe uma plataforma chamada Azure Directory Services, que ela integra com o Active Directory on-premises, então ela é uma extensão do Active Directory para a nuvem. Né? E agora a gente tem nível funcional da floresta com Windows Server 2025, com grandes funcionalidades novas, aumento da capacidade de objetos, aumento do tamanho dos objetos, melhorias na replicação, novas criptografias, novos protocolos. Alguns protocolos antigos foram removidos do kernel do Windows. Então a Microsoft voltou a desenvolver o Active Directory on-premise. Então eu entendo que para determinados ambientes, onde possível, especialmente empresas que não usam aplicações, que usam aplicações que integram com a Entra ID e já estão com licenciamento Azure que tenha Intune, tenha controles mais aprofundados, elas conseguem trabalhar hoje sem uma AD on-premise. Né? Entretanto, a grande base das indústrias que usa servidores integrados ao AD, usa aplicações locais, tem a rede, por exemplo, autenticando via Radius no ambiente Active Directory, essas empresas elas vão levar muitos anos para não precisarem mais do Active Directory. Se é que é interessante. Eventualmente, o Active Directory ainda é a melhor solução para várias aplicações de negócio. Pensa que como é que uma indústria lá, uma planta industrial que tem demandas, tem contratos de tempo e tudo mais, vai depender de um link de internet para autenticar e começar a trabalhar de manhã cedo, né? Ou para fazer um controle de acesso. Então, o local ele ainda vai continuar, penso que por bastante tempo. E a Microsoft voltou para essa visão também de desenvolver o Active Directory on-premise. Foi bem respondida. Bom, agora acho que mais uma dúvida quanto à solução de avaliação, né? Felipe trouxe, por que contratar vocês e não comprar a ferramenta diretamente? Poxa, olha nossos três rostos aqui, que bonito poder falar com a gente, cara. Não, vamos lá.
Existe a possibilidade, tá? Essa ferramenta que nós usamos, a gente tem uma licença dela chamada de Auditor, que permite que a gente execute nos nossos clientes. A gente renova ela todo ano, a gente pode executar em quantas empresas a gente quiser para gerar o relatório, né? E existe uma versão dela para enterprise, para grandes empresas, que aí você implanta dentro do teu ambiente e pode rodar à vontade, né? E existe ainda um roadmap para um outro produto desse fabricante, que é um auditor, que ele audita todas as modificações de configuração no AD, documenta tudo que foi feito, quem fez, onde mexeu, inclusive te dá a opção de rollback imediato, se um gestor de segurança entender que aquilo foi inseguro. O roadmap dessa ferramenta também vai incluir o auditor de segurança dentro para monitorar em tempo real mudanças no ambiente, mudanças que impactem a segurança no ambiente, como um complemento. Então, tu tem a opção de trabalhar conosco, né, ou usar a nossa parceria com esse fabricante para então olhar as ferramentas de trabalhar dentro de casa. Por que trabalhar conosco? Pelo menos na primeira execução, né? Tu vai poder usar o nosso conhecimento das várias execuções que a gente fez, dos vários ambientes que a gente trabalhou, para te orientar na aplicação das correções de segurança, né? Como eu comentei, aquele relatório adicional que a gente gera para medir os impactos das correções, né? Então, esse entendo que é um principal objetivo, é usar a nossa expertise, o nosso histórico, e adquirir conhecimento rápido, né? Ao invés de tua equipe ter que estudar por conta própria, ter que buscar documentações, usa o conhecimento da nossa equipe, pega um atalho para que vocês consigam aplicar esses resultados e absorver essa informação de forma mais rápida, né? Então, o diferencial é conhecimento e experiência na execução de várias vezes, né? Aí tem uma questão custo também, né? Que como a gente divide a nossa licença entre várias execuções, uma execução desse trabalho conosco, mesmo com todo o benefício, ele ainda vai ter um investimento um pouco menor do que você comprar a ferramenta e botar dentro de casa, né? Então, é outro ponto também que vale considerar. Legal. Bom, a pergunta do André. Com relação ao backup de AD, System State, Bare Metal, qual recomenda? Pois vejo que acabamos fazendo apenas backup full de máquinas virtuais. E outra questão, o uso do Pin Castle é recomendado no mapeamento de vulnerabilidades iniciais e entendimento do estado atual? Tá, repete o começo ali, Bare Acho que Metal. primeiro, vamos dividir. Aí, primeiro, acho que a dúvida é quanto ao backup do AD em si. Tá. Acho que a dúvida dele é qual que é o mais recomendado, né? System State, Bare Metal, porque geralmente ele está acostumado a fazer sempre backup de máquina virtual full, né? Fazer um backup full. Qual que seria o melhor backup que seria indicado para se fazer um backup de AD? E aí a segunda dúvida é se o Ping Castle ele é recomendado para o mapeamento das vulnerabilidades iniciais e no entendimento do ambiente no estado atual. Tá. Sobre o backup, se tu for olhar dentro da Microsoft, é o backup do System State, dos domain controllers. De um domain controller, fazer o backup do System State já leva aquele domínio inteiro, né? Hoje existem ferramentas no mercado, alguns fabricantes com um desenvolvimento muito bem feito, né? Em que tu faz o backup da máquina virtual inteira e ele entende a aplicação do Active Directory e te permite restaurar objetos específicos, né? Ou voltar o ambiente a um estado anterior. Então, usando qualquer ferramenta de mercado que te garanta o entendimento da aplicação do Active Directory, é a melhor opção de backup hoje, tá? Tu fazer um backup simples da VM, por exemplo, eu vou lá pegar um Windows, vou pegar aqui o que está dentro do Hyper-V, né? Eu pego o Windows Server Backup e faço uma cópia da VM. Ele é interessante, ele vai ter o Active Directory, mas ele vai ter um restore lento, e ele pode não te trazer toda a proteção que uma ferramenta que entende a aplicação gera. Então, nesse caso, o ideal realmente é tu fazer um backup do System State, do Domain Controller, e aí quando tu precisar restaurar, tu cria uma máquina do zero,
restaura o backup do system state, e aí com o modo de restauração de desastre do Active Directory, no modo de recovery do Active Directory, tu diz o que precisa voltar, né? O que precisa, o que objetos que vão ter precedência para voltar no ambiente. Mas o melhor caminho hoje são ferramentas específicas. Inclusive, né, você falou do Pincastle, a Netrix, que adquiriu o Pincastle faz aí 1 ano e meio, 2 anos, talvez, ela tem ferramentas de backup excepcionais em que tu consegue reconstruir um AD que foi comprometido, né, em poucos minutos. Ele sobe o domain controller, sobe a imagem do Windows, instala o Windows, baixa backup, né, então é uma ferramenta bem interessante. Outro fabricante é a Quest, que é uma ferramenta de backup do Active Directory de recuperação de desastre, né, para grandes ambientes que têm aí controladores de domínio espalhados por diversas unidades. Tu consegue restaurar o ambiente de forma automática, sem intervenção. Então, mas respondendo à pergunta, o mínimo é um system state de um controlador de domínio. O ideal é usar ferramentas específicas de backup, que aí fazem bare metal, mas que a ferramenta do bare metal ela tem que entender a aplicação do Active Directory, senão ela vai transformar um restore, uma recuperação de desastre, em algo muito complexo. E sobre o Pincastle, é a ferramenta que nós usamos hoje para fazer essa avaliação de segurança. A edição gratuita dela, ela pode ser um ponto de partida para te dar, vamos dizer assim, um cheiro, né? Porque ela é uma versão de demonstração, e ela não traz tudo, né? A versão gratuita, né, a não licenciada, ela tem limites. Então, se vai rodar ela no teu ambiente, ela vai te trazer, olha, tu tem 200 objetos comprometidos, e ela vai te mostrar 10. Os outros 190 só com a versão licenciada, né? E aí dentro aí que a gente comentou tem a versão Enterprise, vai ter o Netrix Auditor, que é a parte, eu acho que se já não entrou, é mês que vem que vai entrar, que ele vai ter o Pincastle dentro dele. E a gente usa a versão Auditor, que ela é uma licença específica para empresas de consultoria executarem nos clientes dela. Então também a gente traz o relatório completo com a nossa expertise. Legal. E aí, mais uma dúvida do Fernando, que coloquei aqui, que eu acho que também é interessante, quando você comentou ali sobre as atualizações que o AD veio passando, né, Léo? Acho que a dúvida dele está bem dentro desse tema. Uhum. Com relação a esse tema, quando se trata de atualização, é em cima do que já se tem no ambiente ou até mesmo quando instala-se um novo servidor, promove-se para domain controller. Isso também é considerado uma atualização? Acho que a dúvida dele está mais dentro de assim, essas vulnerabilidades estão presentes somente quando eu faço atualização do que eu já tenho no meu ambiente ou até mesmo quando eu instalo um servidor novo, promovo ele para AD, essas vulnerabilidades também já estão lá ou isso é suprimido, né? Quando eu falo atualização, a atualização é a atualização do Active Directory, né? Então, considera uma atualização da minha floresta. Minha floresta foi criada lá no Windows 2003 e hoje eu estou com 2025, né? Aqui, não importa se eu fiz o tal o conhecido upgrade in place, né? Que eu tenho lá o Windows 2003, aí botei uma mídia do Windows 2012 e atualizei por cima, né? Esse é o tal do upgrade in place do sistema operacional. É uma atualização do AD, ok? Se eu subir um servidor novo, instalei as funcionalidades dele de Directory Server, fui lá e promovi, ele é um controlador de domínio do domínio existente. Também é uma atualização do AD. Então, não importa o caminho. O que importa é aquele AD nasceu em 2003 e aí é estendido o esquema, é feita todo o processo de atualização do AD e eu subo um domain controller novo. Ainda assim, é mantido o modo de compatibilidade lá de quando ele foi criado em 2003. Né? A Microsoft faz isso porque, senão, cada vez que eu subo um controlador de domínio numa versão nova, eu quebraria a compatibilidade. Né? E pensa assim, ó, eu estou com o Windows Server 2012 no meu ambiente, eu vou subir 2012, dá para subir direto para 2025, dá. Vou subir para 2025. Aí eu subo um controlador de domínio 2025 do lado, mas eu ainda tenho os controladores de domínio 2012.
Então, como é que, se eu quebro aquelas se eu tiro aquelas funcionalidades antigas, eu quebraria os controladores de domínio que estão em produção ainda, os 2012, eu não posso. Eu tenho que manter aquelas funcionalidades todas ligadas lá para poder funcionar. E aí eu vou trocando. Vou subindo 2025, 2025, aí tirei o último 2012. Mas ainda assim, a Microsoft não vai tomar, o instalador 2025 não vai tomar ação de fazer os hardwares de segurança, de subir os níveis de segurança, porque isso poderia impactar, por exemplo, todo o teu ambiente. Tu ainda tem servidor 2012, ainda tem servidor 2008, né? Que poderia quebrar realmente, parar uma atualização de AD poderia parar o teu ambiente como um todo. Então, nesse ponto, essas atualizações elas mantêm a compatibilidade. E por isso que é importante esse trabalho de avaliar o que já pode ser desligado de funcionalidade antiga. Beleza. E daí a última pergunta, também em relação à solução. Vocês, aí do Marco, vocês vão vender uma licença da ferramenta para eu executar como eu quiser? O que a gente está propondo aqui hoje é que vocês nos contratem para fazer uma execução e entregar para vocês um relatório e uma fotografia do ambiente. Então, é uma contratação de um serviço que ele pode ser pontual, ou a gente pode combinar uma periodicidade, né, de executar isso a cada meio ano, uma vez por ano. Né? Entretanto, a gente é parceiro da Networks e se tu entende que a tua equipe tem condições e vai ser melhor para ti que a tua equipe execute essa ferramenta, a gente pode trabalhar contigo para vender uma assinatura anual dessa ferramenta, para que aí tu execute quantas vezes quiser e tenha os relatórios e possa fazer o acompanhamento dentro de casa. Então é uma opção. Né? As duas opções elas estão abertas, a gente apoia vocês nas duas formas de trabalhar. Beleza. Gente, foram essas as perguntas que tivemos aí durante a apresentação. Só concluindo, então, pessoal, o que eu já tinha comentado, todos vão receber essa apresentação que foi passada aqui hoje no e-mail. E aproveito para deixar daí já em aberto, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto pelo tema que foi abordado, ou algum outro tema que queira tratar sobre o seu ambiente, ou apenas uma conversa, deixo aberto a oportunidade, pode responder o e-mail que vocês vão receber, que a gente entre em contato posteriormente para agendar, tirar dúvidas, conversar alguma outra oportunidade aí que tenha no ambiente de vocês. Agradecer de novo a disponibilidade de vocês de estar participando com a gente de mais esse evento online e deixando aí um recado, né, para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn, para ter essa visibilidade dos novos eventos que a gente vai ter aí pela frente. Até o final do ano a gente ainda vai ter mais alguns eventos, sempre de temas variados, né? Então, sobre tecnologia, tendências, inteligência artificial. Então, deixo aí esse convite para nos seguirem e acompanharem os nossos próximos eventos aí que vão vir. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Deixei a palavra, Léo e Adam, tiverem mais alguma coisa para passar para o pessoal. Pessoal, muito obrigado. O meu e-mail ali, se quiserem não anotar meu sobrenome, quiserem mandar alguma dúvida, pode ser só leo@archentech.com.br, não precisa decorar o Schmitz aí. Como o Rafael falou, ele vai disponibilizar a apresentação, né, vai ser enviada para vocês a apresentação, tem lá o acesso ao meu LinkedIn também. Se quiserem trocar ideia por lá, eu estou à disposição. E o próximo evento a gente já está montando aqui, provavelmente vai ser relacionado à resiliência de dados de ambientes 365. E a gente vai trazer um fabricante para falar. Então, um fabricante bem interessante, uma ferramenta bem interessante. Daqui a pouquinho, aí, mais uma semana, no máximo duas, a gente começa a divulgar. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um bom dia e um bom resto de semana para todos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.